Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui em mais uma transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical, né? Desta feita não será feito pelo pastor Edson, né? Ele não pôde realizar e solicitou que assim eu fizesse, né? Não é uma tarefa muito fácil, mas, bom, iremos orar para que o Senhor Deus nos dê graça para trazer a mensagem da parte do Senhor. Iremos iniciar fazendo uma oração e eu peço que os irmãos aí onde estiverem também orem para que Deus possa nos iluminar para esse breve estudo que traremos hoje aqui. E assim faremos, né? Oremos assim. Justo e eterno Deus, Pai bendito, Senhor, te agradecemos por mais uma transmissão, Senhor, que estamos fazendo, que é um culto, Senhor, em nosso lar, através da explanação da Tua palavra, que o Senhor possa nos iluminar para que possamos, Senhor, aprender mais de Ti a cada dia, para que nós possamos ser mais fiéis a Ti, Te servir melhor, Senhor, através do estudo da Tua palavra e através da obediência da Tua palavra, Senhor. Faz-nos, Senhor, ser santo a cada dia como Tu és santo. Nos ajuda, Senhor, a ser fiéis na Tua palavra e nós te agradecemos tudo isso. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 30, e iremos ler do verso 1 ao verso 3, mas nós vamos discorrer o texto até o verso 15. Eu tentarei ser breve, mas iremos ler do verso 1 ao verso 3 e durante a transmissão nós iremos até o verso 15. Eu peço que os irmãos leiam agora em suas casas a palavra do Senhor que diz assim: Calamidade sobre os filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma capa, porém não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado, que caminham para ir ao sul, em direção ao Egito, e não têm buscado uma resposta de minha boca, para se fortalecerem na força de Faraó e para confiar na sombra do Egito. Portanto, a força de Faraó será a sua vergonha, e a confiança na sombra do Egito, sua confusão. Que o Senhor aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Amém? Bom, vale lembrar que nessa passagem o profeta Isaías, ele estava chamando a atenção ao povo, o povo de Israel, para os erros que eles estavam cometendo. E Deus os advertiu através do profeta, fazendo lembrar que, olha, vocês estão confiando nas pessoas erradas. E tudo isso foi feito, né, antes do cativeiro babilônico. E a sentença, que vai até o verso 15, ela fala de um desejo do povo quase que incontrolável, que a gente chama na teologia, né, nas Santas Escrituras, de obstinação. Ou seja, era um povo que estava obstinado a fazer aquilo que estava em seu coração. E Deus traz toda essa sentença através do profeta Isaías. E automaticamente o povo está dizendo o que ao Senhor? Quando ele confia no Egito, como nós acabamos de ler. Eles estão dizendo que não queremos que o Senhor reine sobre nós, como está escrito ali no Salmo de número 2. Né? É uma adversidade para o Senhor, é uma afronta para o Senhor. Nos versos de 1 a 5, né, nós lemos do 1 ao 3, mas do 1 ao 5, o profeta vai mostrar isso, a palavra vai mostrar isso, que ele é como se fosse uma introdução para todo o mal que o povo estava fazendo e não confiar em Deus, e sim confiar no Egito, como o texto diz. Então, vamos ler novamente. O texto diz assim: Calamidade sobre os filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim. Esse é o verso 1. Ou seja, eles estavam recebendo conselhos, mas não era do Senhor. O Senhor não estava aconselhando eles a fazer aquilo que eles queriam. Eles estavam fazendo uma associação com o Egito. Né? E nós vemos em toda a Escritura que a associação com povos que não acreditam em Deus sempre deu errado. Né? E hoje parece tão atual essa mensagem, né?
nós somos separados, somos chamados por Deus para ser um povo diferente. Não significa que nós não vamos nos relacionar com outras pessoas, mas quando essas pessoas começam a fazer atos e ações que não condizem com aquilo que a palavra do Senhor nos traz, isso é associação com o iníquo, e isso a Bíblia nos chama de jugo desigual. E fica difícil, né? E o profeta estava falando isso, né, através da mensagem que Deus deu ao profeta, dizendo: olha, vocês estão se associando com o Egito. E aí ele vai ao verso 2, que caminham para ir para o sul, em direção ao Egito, e não têm buscado uma resposta da minha boca. Ou seja, o povo não queria mais ouvir o que Deus tinha para falar. Todavia, vemos que na sequência da narrativa, o texto vai trazer o seguinte, que eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Nós lemos até o verso 3, mas se os irmãos descerem mais um pouquinho a leitura, forem lá para o verso 10, vocês vão ver que o povo estava afastado de Deus, estava sem a direção de Deus e quebrando toda a aliança feita com os seus pais, no caso Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e Davi. As alianças que foram feitas através desses homens, né? Que Deus foi fazendo a aliança através desses homens. Um povo que veio sendo escravizado, né? Foi escravizado no Egito durante 400 anos e havia esquecido de tudo o que foi feito, de toda a ação que Deus fez em retirá-los de lá. E o verso 10 vai dizer assim: os quais dizem aos viventes, não vejam, e aos profetas, não profetizem em nossa direção coisas corretas. Falem para nós coisas suaves e profetizem enganos. Ou seja, o povo ele estava realmente não querendo ouvir o que Deus tinha para dizer. E eles diziam aos seus profetas, não profetizem coisas contra nós. Fica difícil. Hoje estamos numa situação de que estamos fazendo nossos cultos ou as transmissões através desse mecanismo, né? E não sabemos ainda quando iremos voltar ao templo e cultuar o Senhor de forma adequada. Mas é triste porque aparentemente o povo também não está se mobilizando de um certo modo para que nós possamos voltar a ter de fato o culto presencial. E aparentemente, né, não estou querendo dizer aqui que nós estamos fazendo associação com o mundo, mas o mundo não está preocupado e nem estará preocupado, porque o mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno, com um retorno ou com o culto ao Senhor. E ele vai chamar a atenção no verso 8, para que o profeta resiste tudo aquilo que estava sendo feito. Eu pulei do verso 3, fui para o verso 10 para mostrar aos irmãos o quanto aquele povo estava desviado dos caminhos do Senhor, não queria ouvir a palavra do profeta, que era o meio imediato entre Deus e a comunidade, no caso os israelitas. Hoje nós temos esse meio através dos pastores que pregam a palavra fielmente, né? Deus dá a mensagem que está na Bíblia. Os pastores têm por obrigação, né, de trazer a fiel mensagem ao Senhor para os servos. E o povo estava dizendo àquele profeta, nós não queremos te ouvir. Ou seja, eles não estavam afrontando diretamente o profeta, eles estavam afrontando diretamente ao Senhor. E no verso 8, Deus diz ao profeta Isaías para registrar numa tábua, para que as futuras gerações vissem o que foi feito e também para que não esquecesse. Vamos lá para o verso 8, ele diz assim: agora vá, escreve isto perante eles em uma tábua e registra isto em um livro, para que fique para o tempo vindouro, para sempre e sempre. Ou seja, para não esquecer de que tinha feito, das afrontas que foram feitas ao Senhor,
e quais seriam as suas consequências. Deus vai também trazer através do profeta, dos versos 6 e 7, de que além de eles não estarem nem aí para essa situação, eles ainda afrontavam, como foi descrito lá no verso 10. Então, do verso 6 ao verso 7, eles vão debochar da ação do profeta. E é uma atitude que é muito complicada, porque o profeta era uma figura representativa de que ele tinha a mensagem fiel do Senhor. E o povo naquele exato momento não estava acreditando de que Deus realmente estava trazendo a fiel palavra através do profeta. Eles não estavam acreditando no profeta, então automaticamente ele não estava acreditando no Senhor nosso Deus. E o que Deus estava dizendo era: olha, vocês vão fazer associação com esse povo, vocês estão caminhando em direção a eles, descendo ao Egito, como o texto diz. E, na verdade, o que estava prestes a acontecer era o cativeiro babilônico. O profeta diz tudo isso, como eu disse no início, antes do cativeiro babilônico. E Deus estava dizendo a eles: olha, vocês estão caminhando para o abismo. Em outras palavras, Deus estava dizendo isso. E vocês vão ficar cativos. E não foi diferente. Isaías previu tudo através do próprio Senhor, que deu a ele a profecia. Disse o que iria acontecer, mas o povo obstinado, mesmo ouvindo e sabendo que o profeta não mentiria, eles preferiram ir de encontro a tudo aquilo que estava sendo proferido, que estava sendo dito. E, para nossa surpresa, o texto ele continua caminhando e mostra nos versos 8 a 11 o quanto Deus estava irado com toda essa situação. Como Deus iria tratar com o povo. Nós sabemos que nos livros que sucedem o profeta Isaías, nós vamos ver lá o povo cativo. Nós vamos ver a história de Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que já estão nessa situação. Aqui, na verdade, o profeta está dizendo que vai acontecer antes do acontecido, claro, no caso, antes do cativeiro, né? Mas nos versos 8 a 11 ele vai mostrar de como Deus não estava se agradando disso e do que iria de fato acontecer. Nós vamos ler dos versos 8 a 11 para que os irmãos possam entender o contexto, que diz assim: agora vá, escreve isto perante eles em uma tábua e registre isso num livro, para que fique o tempo vindouro, para sempre e sempre. O que este povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não ouviram a lei do Senhor, os quais dizem aos viventes: não vejam, e aos profetas: não profetizem em nossa direção coisas corretas, falem para nós coisas suaves, profetizem enganos. Saiai vós para fora do caminho, desviai-vos para fora da vereda, fazei o Santo de Israel parar de estar diante de nós. Ou seja, o próprio Deus usa Isaías para dizer o que eles iriam, né, fazer. Na verdade, eles já estavam fazendo, talvez não com palavras, porque o texto não registra isso, mas certamente com atitudes e palavras. O texto não diz como é que eles estavam fazendo, mas aqui tem uma citação de que como aquele povo estava procedendo. Eles estavam dizendo: olha, nós não queremos ouvir o que você está dizendo. O que você está dizendo está indo contra nós. Então, não profetiza isso contra nós. Não diz coisas que vá nos entristecer. Diz que nós vamos lá nos associar com eles, nós vamos ser vitoriosos, nós vamos ter uma vida boa, vai mudar tudo. Mas não era isso que o profeta estava trazendo. A mensagem que Deus estava dizendo a eles era: vocês estão caminhando errado. Vocês não estão confiando no que eu estou dizendo. Vocês não estão buscando o Santo de Israel. Né? E é isso que ele termina no verso 11, dizendo: fazei o Santo de Israel parar de estar diante de nós. Ou seja, nós não queremos que Deus seja o nosso Deus. Era isso que eles estavam dizendo. É como se, né, as gerações futuras, né, que somos nós,
tivéssemos que olhar isso aqui, é claro que nós temos que olhar a palavra do Senhor, nós temos que vê-la no sentido de meditar, crer e saber que o Senhor é o nosso Deus e não há outro. E ir de encontro ao que o Senhor determina ou nos aconselha a fazer é cativeiro. Um registro aqui de Isaías, após tudo isso, até o verso 15, que nós ainda iremos chegar lá, Deus vai dizer a eles: olha, vocês estão indo para o abismo, verso 11 que eu acabei de ler, e vocês não querem mais que eu reine sobre vocês. O verso 12 vai dizer assim: por conseguinte, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, pelo fato de vós teres desprezado esta palavra e confiado na opressão e perversidade e permaneceres nisso, portanto, esta iniquidade será para vós como uma rachadura prestes a cair, estufando-se para fora em um alto muro, cujo o desabamento ocorre de repente em um instante. Ou seja, toda aquela atitude estava prestes a acontecer, como ele faz a figura aqui do muro, era iminente, ia cair, eles iam ser conquistados por outros povos, eles estavam correndo para o Egito a fazer uma associação, eles iriam se juntar com o povo do Egito com medo dos babilônicos, mas não deu certo, porque o Senhor disse: vocês não estão confiando em mim, vocês estão confiando naquilo que vocês veem. E caminhando já para o nosso término, isso não significa que a justiça de Deus não será cumprida, pois tinha que haver um arrependimento e haverá, né, o perdão do Senhor nosso Deus para aqueles que se arrependerem. E a gente vai verificar as consequências, né, disso nos versos 12, 13 e 14, que vai dizer justamente isso, né, a questão do arrependimento. Eles estavam fazendo tudo aquilo com o Senhor, não confiaram no Senhor, e a própria palavra vai dizer qual seria a solução para tudo aquilo, né? Aí no verso 12 ele diz assim: assim diz o Santo de Israel, pelo fato de vós teres desprezado esta palavra e confiado na opressão e na perversidade e permaneceres nisso, portanto, esta iniquidade será para vós como uma rachadura prestes a cair, como eu acabei de falar, estufando como um muro. Verso 14 diz: e ele quebrá-lo-á como quebra o vaso do oleiro, que é feito em pedaços, e ele não poupará de tal forma, para que não seja encontrado no meio do que foi despedaçado um caco capaz de ser usado para pegar brasa de uma lareira, ou para retirar com isto a água do poço. Ou seja, a justiça iria vir, mas Deus disse: se haver o arrependimento, tudo mudará. A justiça ela é aplacada, ela chega, ela tem consequências, os nossos erros têm consequências. E Deus está dizendo: não façam isso, não façam, porque o destino vai ser esse qual? Esse que acabou de ler, porque Deus o fará, como faz a figura aqui do oleiro com o vaso que quebra. E encerrando, meus irmãos, existe uma solução para tudo isso que está no verso 15, né? E nós vamos ler agora. Ela consiste em estar convertido verdadeiramente para o Senhor, em ter prazer em servir ao Senhor como o único Deus e Salvador. O verso 15 vai nos dizer o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em retornar e descansar vós sereis salvos. Na quietude e na confiança estarão a vossa força, e vós não o quisestes. O versículo diz que eles não quiseram atender ao Senhor, porque nós sabemos que o povo foi desobediente. Eles continuaram caminhando para o Egito, fizeram associação com o Egito e foram derrotados e foram cativos durante 70 anos na Babilônia. Mas antes da última palavra do versículo 15,
Deus disse qual seria a solução. Eles teriam que retornar. Está lá escrito, né? Na quietude e na confiança estarão a vossa força. E antes, ele diz assim, em retornar e descansar, vós sereis salvos. Descansar em quem? Descansar no Senhor. É isso que nós temos que aprender, a descansar em Deus, a confiar no Senhor. Não devemos nos associar com o mundo, porque a nossa dificuldade está em termos de problemas, termos tribulações, termos angústias, mas o crente fiel, o crente sincero, aquele ao que o Senhor chamou, ele vai passar por tudo isso. Vai ser um momento muito difícil, mas a nossa segurança está em Deus, está no Senhor, nosso Deus, que mesmo em meio a tanta dificuldade que nós temos passado nesses últimos dias, Ele nos tem nos guardado, tem nos livrado, e a sua forte mão tem nos guiado. E para não encerrar sem as aplicações, eu tenho 3 perguntas, 3 aplicações para todos nós que acabamos de ler e estudar a palavra do Senhor, para que Deus possa nos fortalecer através dessas aplicações. A primeira é, em que medida nós hoje estamos praticando os mesmos pecados do povo de Israel? Nós vimos em todo esse discorrer, que foi breve, que nós, em alguns momentos, nós às vezes não confiamos em Deus. Todos nós temos nossas fraquezas, mas que Deus nos ajude a sempre confiar em seu poder, sua força, e que Ele não irá nos desamparar. A segunda é, até que ponto nós estamos dizendo aos nossos pastores, só nos fale aquilo que nos convém, aquilo que nós gostamos, né? Às vezes não dizemos diretamente a eles assim, mas dizemos com as nossas atitudes, e não obedecer. Nós buscamos conselhos com os pastores e fazemos tudo ao contrário ao que eles nos aconselhamos, né? Nem todos nós, mas nós sabemos que em alguma medida nós estamos desafiando isso. E a última é, será que realmente estamos dispostos a cada dia estarmos diante de Deus enquanto servos fiéis e submissos à sua vontade? Que nós, Senhor, nós, irmãos, através da palavra do Senhor, possamos ser edificados, admoestados, corrigidos, e não endureçamos o nosso coração. E que o Senhor faça com a sua palavra morada em cada um de vós que estão assistindo essa transmissão, e que nós possamos ser edificados através desta palavra. Eu agradeço a todos, né, que estão ouvindo, né? Para mim é um desafio. Creio que ficou um pouco rápido, porque eu não estou acostumado a fazer, mas que Deus nos ajude e nos abençoe durante a semana, e que sua palavra possa assim ser edificada em nossas vidas. Amém.